Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e vamos então nesta videoaula abordar detalhes aí relacionados ao mercado de trabalho, ou seja, a área, né? Como é que está o mercado hoje da área de segurança e especificamente quais são os papéis, os roles em que cabem o ethical hacker como profissional de cybersecurity. E finalizando, a gente vai falar sobre as principais certificações dessa área no mercado, focando com detalhes naquelas que nós consideramos, pegamos um pequeno apanhado aí, os detalhes que nós consideramos as mais pedidas, se não as melhores, mas pelo menos as mais requisitadas hoje pelo mercado de trabalho do ethical hacker. Beleza? Então, título da nossa videoaula, Mercado de Trabalho e Certificações na área. Pois bem, vamos aí remontar final da década de 90, início dos anos 2000. A profissão ou a área de segurança da informação, ela estava meio que englobada ali na área de redes, na área de infraestrutura. Não existia um papel que definisse um gerente de segurança, não existia uma função, um cargo que pudesse caracterizar nem mesmo uma pessoa dedicada integralmente à segurança, quanto mais pessoas com funções dentro de uma equipe como temos hoje. Naquele momento, então, nós tínhamos aí alguém que tinha conhecimento em infraestrutura, tinha liderança e tinha a intenção de manter ou de testar os sistemas ou coordenar equipes internas para testar o sistema. Nascia, então, no início da década, no início dos anos 2000 aí, o gerente de segurança, ou inicialmente Chief Security Officer. Ok. Gerente de segurança. Mas segurança até então tinha várias conotações. Do inglês security, mas também o safety. Nós temos aí toda uma abrangência de papéis já bem consolidados até então na área de safety, de segurança fora da área computacional. Então a segurança privada, a segurança pública, enfim. Então nós precisávamos também, dentro desse papel, ou essa tradução trazendo para o mercado nacional, o gerente de segurança, ou analista de segurança, adicionar que seria segurança da informação. Pois bem, daí então a sigla aumentou um caracterzinho, segurança ou security, de information security ao invés de somente security, e então surge efetivamente o security officer com foco em segurança. CISO, ou Chief Information Security Officer. O Security Officer ficava mais fácil falar esse termo do que de fato você falar CISO. No Brasil fez logo aquelas piadinhas, é o CISO, né? Eu não sei se todos estão familiarizados que pelo menos nós aqui no Rio Grande do Norte a gente fala que o CISO é o dente lá do chafurdo, aquele dente da maldade que nasce lá atrás só para doer, né? Então meu siso tá doendo e aquela coisa toda. Enfim, o CISO ou o CISO passou a ser, então, o papel principal da pessoa que coordenava ou, como era o caso, eu me vi nesse papel na época, na UFRN, como única pessoa integralmente dedicada à segurança de toda a rede institucional. A famosa equipe tinha uma cabeça para levar a culpa ou para coordenar ações aí de, inicialmente, apagar incêndio, nada ainda de pensar em mitigação de incidentes, planejamento de longo prazo. A ideia era focar em segurança, CISO. Essa figura do CISO, dentro do modismo, né, do C, do Chief, você tem aí uma linha de hierárquica, não necessariamente nessa mesma hierarquia, mas por vezes seguia essa estrutura do diretor executivo, o CEO, subordinado ou não, mas abaixo dele, o diretor de tecnologia, CTO, né? E quando a gente fala de diretor de tecnologia, em algumas instituições, o T não vinha de tecnologia, vinha de técnico, então o diretor técnico, para você ver como havia ainda, já nesse momento, uma dificuldade de você consolidar esses termos, observar uma hierarquia de chiefs ou de gerentes em determinadas funções numa hierarquia técnica, até chegar finalmente ao CIO, ou o Chief Information Officer, o diretor de tecnologia da informação, o diretor de TI, né?
E abaixo desse diretor de TI, se a gente observa toda essa cadeia hierárquica, finalmente chegava o CISO, o diretor ou o responsável pela segurança da informação. Beleza, pessoal? É nesse contexto, então, que começa a se consolidar que eu tinha uma pessoa, ou se não uma pessoa no segundo momento, alguém que encabeçava toda a estrutura e, consequentemente, ficava responsável pelo planejamento, como falamos inicialmente, de apagar incêndios, de combater incidentes que estavam se consolidando ou consolidados e, felizmente, num segundo momento, de mitigar, tentar se antecipar com planejamento a problemas de segurança e incidentes de segurança. Então, aonde o CISO atua? Ele gerencia equipes e, fique bem claro, internas. Cada vez mais é importante diferenciar a figura do CISO dentro da instituição de estruturas ou grupos contratados, terceirizados para complementar ou para testar a segurança da informação interna, que é o que se caracteriza como uma área complementar ao que o CISO organiza internamente. O CISO gerencia equipes internas de segurança da informação. Precisa sim, e muito, ter formação e uma formação contínua na área de ética ao hack para entender o que está acontecendo, e como nós vemos desde os primeiros cursos, aliás, desde as primeiras aulas do nosso curso, o Ethical Hacker precisa estar sempre um passo à frente, e isso passa pela formação contínua. Que fique bem claro, então, em vermelho aí no slide, questão de prova aí para vocês, ó, coordenadores de equipes de consultorias de segurança externas, nós vamos ver, chefes de equipe de pentest externos não são considerados CISO, beleza, pessoal? Então eu tenho um grupo de pentester preparado e vendo esse serviço, eu sou um CISO? Não, eu sou um gerente de pentest. De repente você cria aí uma outra, se já não foi criada, uma outra sigla para esse elemento. Por quê? Porque o CISO ele não só faz parte, como coordena a estrutura organizacional interna da empresa no viés de segurança da informação. Apresentado então esse CISO, começaram a surgir aí naturalmente demandas para mais de uma pessoa, e essas pessoas precisavam ser caracterizados de uma outra forma, ao invés de ter só o CISO e analistas de segurança. Era essa a anatomia que se tinha. Eu tinha um CISO, precisava ter uma segunda hierarquia de comando também para áreas específicas. Eu tinha analistas de segurança, geralmente com nível superior e alguma especialização, e eventualmente, dependendo do poder computacional e principalmente financeiro das instituições, eu tinha técnicos na área de segurança da informação para serem comandados, se podemos dizer assim, pelos seus analistas de segurança, gerenciados pelo CISO. Que nomes a gente podia dar para essa estrutura hierarquicamente abaixo do CISO? Essa foi uma dúvida que persistiu por muito tempo. Mas de cara, a ideia era montar equipes. Eu tenho que ter uma equipe de segurança. Essa equipe, consolidada na área de segurança, é pela sigla SOC, né? Você tem o Centro de Operações de Segurança, mas num viés principalmente voltado para incidentes de segurança, surgiram os CSIRTs, ou os Computer Security Incident Response Teams. Isso aqui se consolidou como sendo o grupo de segurança da instituição para tratar o quê? Incidentes de segurança computacionais, ok? Encabeçado aí pelo CERT, acho que todos conhecem a história, se não, procurem ter no material complementar aí, por curiosidade. A origem do CERT-CC, lá em 1988, né, quando houve o grande incidente, quando o Robert Tappan Morris fez o primeiro worm na internet, e um terço da rede dos Estados Unidos não tinha o que fazer, porque aquele vírus era diferente, se multiplicava em rede e não se tinha uma estrutura nacional de investigação de incidentes de segurança. Surgia o CERT ali em 88, mas o CERT chamou ou foi chamado para coordenar e até hoje meio que encabeça as estruturas organizacionais formais de CSIRTs no mundo. Então nós temos o CERT-CC, que quem coordena ainda essa iniciativa, embora existam CSIRTs fora da estrutura normativa organizacional do CERT, o CERT terminou se transformando numa marca, inclusive, privada, patenteada, né? Para usar o nome CERT você tem que pagar os direitos ou pedir autorização. Mas nós temos o CERT-BR, que no Brasil, www.certbr, tem muita informação aí,
também com o mesmo interesse de gerenciar grupos de resposta a incidentes no contexto do Brasil. Como dentro do Brasil temos várias redes comerciais, mas também uma grande rede acadêmica, a RNP, dentro da RNP é notório o CSIRT ou o coordenador de CSIRT, o CAIS, o Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança da RNP, CAIS RNP-BR. E lembrando, ou pelo menos reforçando aí, acima do CERT-BR tem o CERT.org, que é o CERT-CC, que coordena essas iniciativas. Pois bem, qualquer informação adicional sobre a estrutura do Brasil, CERT-BR/CSIRTs/Brasil, você tem atualizado aí no mapa, uma coisa que hoje é bonito, tá toda pintadinha, mas que há 20 anos atrás nós tínhamos aí poucos CSIRT no Brasil e felizmente hoje nós temos formados e publicizados, né, ou disponível à comunidade externa o contato e ações internas e externas, CSIRTs espalhados em diversos órgãos públicos e privados, Brasil afora e mundo afora. Computer Security Incident Response Teams, os CSIRTs. Beleza, vamos sair então desse universo do grupo, o SOC e o CSIRT, para a gente ir agora para o lado de fora e ver onde é que o mercado de trabalho começa a abarcar e ter uma consultoria, uma terceirização de ethical hackers. Esse mercado começou a se consolidar de forma inicialmente muito sorrateira, ali, muito incipiente, e hoje é um mercado muito promissor, se não um mercado bem consolidado, com muitas empresas trabalhando no Brasil e no mundo afora aí, que é o fornecimento de pentestes, testes de intrusão sob medida, contratados, como vimos ali, vamos nos aprofundar nas próximas videoaulas, seja black box, seja grey box, ou seja white box. Os pentesters seriam aqueles que atuam com pentestes e as equipes de pentestes, uma consultoria externa de segurança para fazer a análise de vulnerabilidade e o teste de intrusão. Geralmente, então, essas instituições oferecem consultoria especializada com diferentes técnicas e ferramentas e valores. É muito comum que num curso como esse, principalmente aqueles que começam a ver, eu queria trabalhar nessa área, quanto se ganha? E aí? Então eu achei interessante trazer para cá, para não ficar muito longe essa coisa do que a gente quer saber, do que é apresentado no curso, alguns detalhes também do âmbito financeiro, mesmo que não sejam valores de fato apresentados aqui, para vocês terem ideia como se forma, o quanto o mercado está proposto a pagar e quanto esses pentesters terminam cobrando em nosso mercado. A estimativa de orçamento é de acordo com a estimativa homem-hora. Quase sempre você tem um valor de homem-hora, que isso pode variar de acordo com a expertise de cada membro da empresa ou um valor padrão para as horas de trabalho do grupo. Isso aí pode variar quando existe uma lacuna ou um abismo aí muito grande, né? Você tem uma pessoa extremamente experiente na equipe e outro que nem tanto, que vai só executar ferramentas, você pode diferenciar o valor de homem-hora. Mas isso então é uma questão subjetiva interna. Mas mensura-se geralmente os trabalhos não com valores rotulados, valores padrões, valores ali fechados com vários zeros ali. Você tem o valor de homem-hora, estima-se o que é contratado ou o que é oferecido e contratado pelo cliente para um pentest nas consultorias e essa mensuração é feita em homem-hora. O valor da hora depende naturalmente da concorrência, da notoriedade da empresa contratada e dos seus profissionais, do expertise de integrantes da equipe, né? Quantos cursos, como é que está o currículo, certificações, experiência, portfólio. E os custos operacionais associados, por exemplo, diligências, deslocamentos, infraestrutura de apoio, armazenamento em nuvem, equipamentos, tudo isso tem que ser colocado na planilha da equipe de consultoria externa. E, finalmente, o tipo de pentester, no geral, black, grey ou white, como a gente já falou e vai voltar a tratar no próximo tópico com mais detalhes. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma área bem interessante para quem vai começar aí, mas não sabe ainda onde se encaixar. Procurar empresas de pentester, estão sempre contratando, é uma área nova que tem muita demanda, se capacita e espera a oportunidade, porque esse é um dos grandes filões hoje para o Ethical Hacker, a consultoria externa, se você já não está ou não faz parte de um CSIRT, de uma equipe interna, de um SOC, de uma instituição. Fora isso, existem aqueles que gostam de trabalhar não só home office, existem pentesters home office, e muitos inclusive, mas gostam de trabalhar sozinhos, fazendo os seus testes de forma solitária, né?
E isso se caracterizou como o caçador de bugs. Agora vê bem, lembra lá atrás do conceito do ethical hack. Ainda existem pessoas que se autodeclaram bug hunters ou caçadores de bugs, mas ficam aí sondando as instituições e meio que tocando o terror. Ei, eu invadi aí sua instituição, olha aí o buraco que tem, quanto é que você vai me pagar? Isso não é aceitável, eticamente falando, embora muita gente trabalhe assim e as empresas terminam no medo, né? Então acho que existe um pouco de falta de profissionalismo nessa apresentação do trabalho. A boa notícia, gente, é que diversas empresas, instituições de grande notoriedade e outras nem tanto, pouco conhecidas, elas oferecem programas de bug bounties, ou seja, programas de recompensas para caçadores de bugs. O Ethical Hacker pode se encaixar aí. Vou colocar no material também para vocês aí endereços, né, links de instituições que intermediam contratação de bug hunters. Então você pode, bem inicialmente mesmo, fazer seus testes e se aventurar a se cadastrar numa plataforma de bug hunters e tentar encontrar bugs de forma controlada em instituições que oferecem recompensas e de repente você começa a ganhar, pagar suas contas e transformar isso no seu principal meio de sustento. Conheço muitas pessoas, tenho ex-alunos que hoje vivem disso. Então veja, Bug Bounty são programas que as instituições oferecem de caça a bugs remunerados. Bug Hunters são os caçadores de bugs. Então, Bug Bounty é um programa de recompensas. A ideia é procurar por vulnerabilidades passíveis de exploração. Por vezes, a vulnerabilidade não tem ainda, e essa é a grande sacada, ou essa é a dificuldade de trabalhar nesse mercado, não tem ainda nenhuma vulnerabilidade conhecida. Você está caçando uma coisa que não existe. Então, isso se equipara ao Zero Day. É aquela vulnerabilidade até então ninguém descobriu. Existe um mercado paralelo e que é difícil falar disso de uma forma ética, porque geralmente as empresas que oferecem isso não tem ainda uma conotação profissional, que é a venda de Zero Days. Isso não tem a ver com Bug Bounty, tá, pessoal? Pessoas que encontram vulnerabilidades e vendem essas vulnerabilidades para quem queira usá-las contra uma instituição ou contra um serviço. Note que por trás aí, as pessoas que compram notadamente querem fazer algum tipo de maldade, usar para cyberguerra, usar para atacar ou comprometer estruturas que há tempos ele não consegue achar a vulnerabilidade. Então, venda de Zero Days não faz parte aqui do nosso métier, da nossa sugestão de atuação do Ethical Hacker. O Zero Day aqui, dentro do programa de Bug Hunter, ou seja, você como Ethical Hacker, caçador de bugs, é você buscar vulnerabilidades em empresas que têm programas de Bug Bounty, beleza? E as recompensas, então, é o reconhecimento, compensações financeiras. Algumas instituições, notadamente as instituições financeiras, tá? Bancos digitais, enfim, pagam recompensas muito significativas quando se encontra bugs, vulnerabilidades nos seus sistemas. Empresas conhecidas têm programa de Bug Bounty, só algumas aí, gente, são dezenas, centenas, milhares, mas Mozilla, Facebook, Yahoo, Google, Reddit, Microsoft e por aí vai. Geralmente todas as grandes e todas aquelas que lidam com e-commerce, que dependem muito do seu negócio, tem programas de Bug Bounty. E a grande sacada é essa, a gente vai botar isso no nosso material de apoio. Você não precisa ficar caçando, minerando empresas que têm Bug Bounty, programas de Bug Bounty. Você pode se cadastrar em plataformas que já disponibilizam e fazem essa intermediação, tanto para buscar para você oportunidades, como para intermediar essa negociação para que você, ao achar o bug, você apresente de forma formal para a instituição e receba sua recompensa, sem ser ludibriado por você, de repente, não, cara, isso aí, essa vulnerabilidade eu já conhecia. Não, isso hoje é tratado de forma profissional nos programas de Bug Bounty, beleza? Gostou da dica aí? Quero ver todo mundo ganhando dinheiro aí com Bug Bounty, né? Seja no Bug Bounty, ou seja com o Pentester, que vai ser o nosso foco principal de ferramentas de Pentester a partir aí do meio do curso para o final. Agora, de repente, depois do CISO, voltando para dentro e para fora, a coisa explodiu. Se a gente fosse falar de fato sobre todos os papéis, funções na área de Cybersecurity, a gente ia passar aqui muito tempo. Essa videoaula ia ser a maior de todas elas e não conseguiríamos ser exaustivos, ou seja, apresentar todas as áreas. Veja que aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11, são 33 papéis que eu encontrei
fazendo uma pequena busca atualizada. Isso depois de terminar de ver todos esses papéis aqui, eu ainda comecei a pensar em alguns que não estavam aqui. Então temos aí seguramente hoje dezenas de papéis, ou seja, dezenas de funções, de locais para trabalhar com Ethical Hacker. Desde o CISO que a gente apresentou, mas o gerente de segurança da informação, analista de segurança da informação, arquiteto de cybersecurity e por aí vai. Planejamento de compliance, análise de risco. Veja aqui no final, pessoal, que a nova área de cloud, de nuvem, dentro de nuvem você tem um monte de profissionais com formação em Ethical Hacker necessária, o analista, o engenheiro, o arquiteto, o auditor, o analista forense de cloud e por aí vai. Falamos aqui superficialmente lá em legislação também sobre a nossa LGPD, a figura do DPO, olha aqui, ó, DPO, o Data Privacy Officer, tá? Figura obrigatória nas instituições e fiscalizadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados e por aí vai. Então, essa é a grande boa notícia. O Ethical Hacker está bombando. As vagas para Ethical Hacker em que se encaixa o que é necessário o conhecimento na área de Ethical Hacking só fazem aumentar. A demanda está muito grande. E aí na tela para vocês, só 33 de algumas dessas oportunidades. Beleza? Então vamos para a segunda etapa da nossa terceira videoaula. Vamos falar sobre certificação. Pois é, certificação tem boas e más notícias aqui. A primeira boa notícia é que quase não tínhamos certificações aí no início dos anos 2000. Hoje são dezenas de certificações profissionais espalhadas aí pelo mundo, né? Algumas muito conhecidas, outras nem tanto. Algumas bem caras, outras nem tanto, mas o grande problema, e essa é a primeira notícia ruim, pessoal, quase todas as certificações têm valores bem salgados aí, principalmente para aqueles que estão iniciando e que não podem pagar por essa certificação. E pior, quase todas elas têm validade com tempos curtos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você tem que pagar novamente para fazer novamente a certificação. Olha que dificuldade. Então, sem ter como bancar, sem estar no mercado, tirar certificações é bem complicado. A boa notícia aí, né, vou dar um spoiler aqui, é que a Academia do Hacker Ético, depois dessa fase inicial de retorno, apresentando os cursos gratuitos, tem a intenção de, no futuro muito próximo, ter sua própria certificação, que seja gratuita em sua grande maioria na área de segurança e ethical hacking, ou se por acaso houver algum tipo de cobrança, que seja uma cobrança institucional, uma coisa bem camarada, com bolsas, enfim. Nossa intenção, de fato, é divulgar, ampliar e popularizar a área de segurança da informação, mas muito mais do que isso, é formar e qualificar profissionais para o mercado. Então, esperem novidades aí na área de certificação como Ethical Hacker pelo EHA e FRN. Por enquanto, a gente vai começando aqui com vocês nos cursos e para a gente não perder o foco dessa videoaula, vamos voltar para cá. Veja aí na tela algumas das principais instituições, não necessariamente as melhores, mas as mais reconhecidas, que têm certificações na área. A gente separou aí para vocês nessa videoaula 5 das principais certificações na área de Ethical Hacking. A ICConscio, que vínhamos falando já de forma velada nas primeiras videoaulas, tem aí a certificação mais citada, falada no mundo todo, que é a CEH, seria a certificação de Ethical Hacker da ICConscio, e dentro da área que a gente foca nesse curso, que é o Pentest, o LPT, que seria então a certificação na área de Pentest, Penetration Tester. Tá? Então a gente vai falar sobre essas duas, mas vamos deixar de fora aí algumas outras intermediárias também oferecidas pela ICConscio, enfim, mas a partir do site da instituição você consegue ver informações sobre as demais. Também gostaríamos de chamar a atenção para a empresa por trás de uma das ferramentas que vamos usar nas práticas desse curso e que é muito usada aí na área de segurança, o Kali Linux. Pois é, uma distribuição Linux que se consolidou como um repositório ou convenientemente utilizada com a maior quantidade possível num local só de ferramentas para a área de segurança da informação, seja para a área de pentest, seja para a área de computação forense, mas principalmente para a área de pentest, o Kali Linux. Por trás do Kali Linux tinha a empresa que se chamava Offensive Security, né, que depois abreviou para OffSec. A OffSec tem 2 certificações. Vamos falar sobre essas 2 certificações que têm tido aí atualizações. Buscamos aí atualizar desde a última versão desse curso. Atualmente, OSCP Plus e OSCE 3, porque são 3 certificações em um.
A GIAC tem um monte de certificações aí, a gente vai focar somente na GPEN, que é a certificação da GIAC, especificamente para Pentest, e a CompTIA também, que seria de todos aí, uma das mais convidativas para aqueles com menos grana, né? Porque são certificações, além de mais baratas comparadas com outras certificações internacionais, a grande maioria delas tem tradução em português. Sim, essas anteriores aqui, todas no inglêsão lá, hein? Tem que tratar bem o inglês para fazer as provas de certificação internacional em inglês. A CompTIA oferece também a grande maioria suas certificações em português, inclusive a que a gente vai falar aqui, a Pentest Plus. Fora isso, a ISICOM, Cisco, ISACA e ISC são instituições de credibilidade que têm suas próprias certificações, mas por conveniência, por falta de tempo, nós vamos focar somente nessas 5 que estão em vermelho aí. Esqueci, não foi de botar grande aí na tela? Deixa eu deixar. Ah, agora melhorou, né? Reforçando então, vamos falar sobre essas 5 certificações que estão em vermelho aí na tela. Beleza, pessoal? Então vamos lá, começar falando da CEH, desde a época do Snowden lá, que foi preso, né? Aquele cara do FBI que falou sobre técnicas de espionagem que o FBI utilizava, e ele disse, eu sou certificado CEH, aí é que bombou mesmo o CEH. Eu tenho a certificação CH, tá vencida, mas eu tenho 3 certificações da ISICOM, CH, CHFI de forense, e o CEN, né? Que é o de instrutor da ISICONSIO, mas deixei elas expirarem. Hoje vim para a sala de aula, não tenho mais certificações válidas, já que ela tem que ficar fazendo constantemente. A CH foi a primeira que eu tirei lá atrás, porque vi que era necessário para algumas áreas, para atuar em algumas áreas, mostrar o conhecimento era interessante de se fazer. A mais conhecida e solicitada por empresas é muito comercial. Os pré-requisitos tem que se comprovar 2 anos de experiência na área de segurança ou fazer o curso. E aí é onde começa a vir o golpe. Né? Desculpa falar o golpe, pessoal. Eu falo o golpe do ponto de vista de... Aí é onde vem o ônus pesado. Fazer o curso do CEH é bem caro. São 125 questões objetivas. Você tem 4 horas para fazer e tem que ser aprovado aí com a média entre 60% e 85%. Isso aí é em função do sorteio das questões que são apresentadas com níveis de facilidade ou de dificuldade para você. Beleza? Quanto custa fazer essa certificação? Quando eu fiz lá atrás custava $500, o curso custava $2.500, e hoje você faz, se pagar o curso deles, você adiciona $550, mas se você acha, vendo a ementa, que quer fazer sem fazer o curso, você paga $100 lá, não devolvidos, né? Para fazer uma elegibilidade, para você provar que tem 2 anos de experiência na área de segurança, com declarações de contratantes, carteira assinada, enfim, na área de segurança. Então você é habilitado para pagar os $550. E aí, quanto é que está hoje o dólar? Quase 6, né? Quase R$3.000 aí, mais de R$3.000 para fazer a certificação. E aí, antigamente, a CEH você tinha que renovar a cada 3 anos. Mudou. Acho que talvez para pior. Agora você tem que renovar todo ano. Como assim? Exatamente. Você paga $550, passa no CH e em 1 ano você vai a cada ano pagando uma taxa de manutenção anual de $80 todo ano para validar ou renovar a sua certificação. É bem pesado, né, pessoal? Mas enfim, essa é a certificação de entrada. Muitas instituições exigem que os profissionais de pentesting ou os profissionais que são candidatos à vaga tenham esse CH. Para ser habilitado para o exame, os candidatos devem participar do treinamento oficial ou serem aprovados no processo de inscrição. Link aí também no material complementar CH. Importante, pessoal, estou falando de preços de instituições aqui privadas que cobram por certificações, não para fazer propaganda, mas para mostrar a vocês a realidade do mercado de certificação e reforçando que nossa intenção é tentar dar nossa contribuição nisso aí, tanto dando treinamento especializado com qualidade gratuito para vocês e futuramente também na certificação, para que vocês não fiquem reféns de uma coisa bem cara que fica aí muito aquém, né? Muito além do poder aquisitivo da maioria de quem está começando na área. Querem coisa mais pesada aí do ponto de vista financeiro? Vamos falar da LPT. Seria o pentester licenciado da ISICONSIO.
Algumas instituições também exigem, ou então, pelo menos, as empresas de consultoria, para terem nos seus bancos, na sua equipe, exige que se tire a certificação. Seria uma certificação para diferenciar os especialistas, os novatos em testes de intrusão. Você tem que ter já a CEH e a ECSA da Incicôncio para poder fazer a LPT. Então você já tem que ter 2 certificações anteriores e depois ainda fazer a LPT. As questões são baseadas em ambientes virtuais. A média de aprovação é subjetiva, porque a prova não são questões objetivas. A duração da prova são 18 horas, pessoal. Você tem 18 horas, é separado em 3 partes ou 3 níveis. Seriam 3 exames de 6 horas, todos eles subjetivos, com cenários para você resolver questões portando-se como um pentester. E o preço, aí vem a pancada, né, salgada. Se for para fazer só o exame, você já desembolsa $1.000 para fazer o exame. Ah, eu não tenho bagagem para fazer, eu gostaria de fazer um treinamento oficial da Incicôncio. Joia, paga mais $3.500. Pois bem, paga $3.500 para fazer o treinamento, para fazer a certificação, que se você se garante, então paga $1.000 para fazer a certificação. Validade da certificação LPT da Incicôncio, 2 anos. E depois, tem que fazer de novo, né, pessoal? Observação, exame simula cenários da vida real que envolvem infraestrutura reforçada. Então tá aí estão apresentados os 2 principais certificações, as 2 principais certificações na área de Ethical Hacking da Incicôncio, CEH e LPT. Vamos dar uma geral agora, passando para a OffSec, a Offensive Security, a empresa por trás do Kali Linux. O Kali é gratuito, mas a certificação é paga. Uma certificação é feita, tem a credibilidade de quem desenvolve o Kali Linux. É pré-requisito que você faça um curso de pentest com Kali Linux oferecido pela OffSec. São 5 ambientes virtuais, tá? Não existe um número de questões. Você recebe 5 ambientes virtuais e tem que fazer um relatório de pentest desses 5 ambientes. Então é como se você fizesse um pentest real em cada um deles e a resposta à questão, ao invés de você marcar, você faz o upload de um relatório de pentest. Precisa ter uma média de 70% de acerto do que é esperado aí para esse relatório. A duração da prova é 1 dia, você tem 24 horas para fazer. Não tem parada para dormir. Até tem, se você for dormir, você perde esse tempo. Começou a contar 24 horas para entregar o seu relatório. Hoje, valores atualizados, custava $500 antigamente, bem no início. Agora o SCP Plus você paga $1.700 para fazer a certificação OSCP Plus. O exame 100% prático, boa sorte. Aí está o link da OffSec. Fora isso, a OffSec tinha uma certificação chamada OSCE, seria o certificado expert, ou o especialista, né, na área de cybersecurity e segurança ofensiva. O OSCE tradicional foi descontinuado e foi transformado no OSCE 3, ou seja, 3 certificações em uma, tornando muito mais complexa essa certificação, mais abrangente, mais notadamente mais cara, né? Então são 3 certificações que compõem a OSCE, OSWE, de ataques web e exploração, OSEP, de técnicas de evasão e contradefesa, né? OSED, de um modelo de desenvolvimento de exploits para o Windows. São essas 3 certificações que juntas lhe credenciam para receber a OSCE 3. Cada uma dessas 3, quando você se paga para fazer, você tem 48 horas para executar. Então, aliás, as 2 primeiras, a Web 300 e a PEN 300, que equivale à certificação OSWE e OSEP, 48 horas cada uma, e a XP 301, que é da certificação OSED, para o Windows você tem 72 horas. Vamos lá então ao custo dessa brincadeira, cada uma em torno de $1.750. Então eu quero fazer as 3 para tirar o OSCE, você compra o pacote, aí sai pela bagatela, um pouco mais barato, ou não, né? Unlimited Learn, ou seja,
Você compra todos os pacotes da OFSEC para certificação ao custo de $6.100. Multiplica aí por 6, quase R$35.000 essa certificação. Exame 100% prático. Então, gente, eu sei que é um balde de água fria em muitos daqueles que iriam terminar os cursos básicos, se aprofundar e tirar certificações, mas a boa notícia também é que geralmente as instituições que trabalham com pentest também cobram um valor razoável e pagam para os seus funcionários, os seus testers, né, ou pentesters, fazerem essas certificações, está embutido no contrato, e também as empresas sérias de grupos de SOCs, de grupos de segurança, terminam bancando também essas certificações. Bancar do bolso hoje é meio que loucura, principalmente se você não tem esse poder aquisitivo todo para investir numa certificação que expira com o tempo e você tem que ficar fazendo. A DPEM é um pouquinho mais barata aí, né? Por trás, eu não tinha falado a GIAC, quem está por trás? A SANS dispensa apresentações, né? Sem nenhum trocadilho. A SANS, de fato, é uma instituição extremamente respeitada pelos seus cursos e certificações. Dentro da linha GIAC da SANS de certificações tem o Penetration Tester DPEM, focado em metodologia de pentest, melhores práticas, questões legais sobre o pentest. Não há pré-requisitos para se fazer, você compra e faz, são 82 questões, aí vem a dificuldade, você tem que acertar 75% da prova, uma vez habilitado ou aprovado, a duração dela são 3 horas. Beleza, quero fazer a certificação, me preparei, via o programa, corri atrás. Quanto eu pago? $1.000 para fazer o exame com a validade de 4 anos. Razoável? Sim. Tô com medo, não vou passar. Aí vem o problema. Quero fazer o curso da SANS para me preparar para o DPEM. O curso custa a bagatela de $8.500 para fazer essa certificação. Veja, esse é o custo do curso da SANS para se habilitar ou para ter todo o expertise necessário para fazer o DPEM. Beleza? Link aí e no material complementar também. Para finalizar, vamos aí dar uma aliviada ou mostrar, digamos, uma linha de certificações com credibilidade no mercado, sim, né? Nada, às vezes você diz, é mais barato, é porque não presta. Cuidado com isso, né, pessoal? A CompTIA tem, sim, uma grande credibilidade institucional no Brasil e no mundo. Agora, ela tem uma visão diferente, um pouco parecida com a nossa ainda é mais diferente, né? A ideia é, de fato, popularizar a educação na área de cybersecurity, mas os cursos e as certificações da CompTIA são razoavelmente mais em conta. Então, aqui a gente faz o destaque para o Pentest Plus, questões práticas focadas no desempenho de mais questões de múltipla escolha, objetivas e subjetivas. Não há pré-requisitos sugeridos, agora pré-requisitos obrigatórios, mas sugere-se que você tenha conhecimento em redes ou que tenha a certificação Network Plus da CompTIA e que tenha conhecimentos básicos em segurança e preferencialmente a certificação Security Plus da CompTIA. Número de questões até 85, também tem níveis de dificuldade na questão, de questões pode ir até 85 questões. A média necessária para aprovação, aí eles fizeram uma escala ali de 100 a 900. Meio esquisito, né? Fica ruim de calcular o percentual aqui. Mas numa escala de 100 a 700, você tem que tirar a pontuação mínima de 750. A duração da prova é 165 minutos, também esquisito, não é um valor fechado em horas aí, né? 165 minutos e o preço do exame razoavelmente mais em conta comparado com os que a gente apresentou até agora, $381 para fazer a prova de certificação CompTIA Pentest Plus com validade de 3 anos e também disponível em português. De todas essas, a única que tem a opção de você fazer em português. Tem aí o link para ver mais detalhes e também no nosso material complementar. Beleza, pessoal? Então essas aí as principais informações relacionadas ao mercado de trabalho por Ethical Hacking e também a certificação profissional ou as principais certificações profissionais na área do Ethical Hacking. Beleza? Fechando então essa terceira videoaula, fechando então essa primeira semana. Esperamos que vocês tenham apreciado. E esperamos também fortemente que, se não ficou muito bem consolidado o que a gente viu até aqui, retorna o vídeo, assiste devagar novamente, faz anotações, vê o material complementar, se prepara para a avaliação da semana e segue em frente nessa formação do Ethical Hacker.
Introdução ao Ethical Hacking, aqui na EHA e FRN. Valeu, pessoal!